Nesse vídeo irei analisar como Quentin Tarantino escreveu um dos maiores vilões da história do cinema. Um vilão cujo próprio criador cogitou em não realizar o filme por quase não conseguir encontrar alguém que possuísse todos os requisitos necessários para interpretar o papel de Hans Landa. Explicarei esse personagem tão complexo e tão sutil. Sutileza essa que acabou por enganar até mesmo você enquanto assistia ele em cena. Além disso, irei analisar detalhadamente a primeira cena da obra, que é um prato cheio para nós estudarmos a fundo as nuances e as estratégias usadas por ele. A começar, nossa análise é de suma relevância que coloquemos o personagem no contexto do qual está inserido. 1941 e uma França ocupada pelos nazistas. Perfeito. É de conhecimento de todos nós o terror que essa época significou à nossa história. Logo, é parte do inconsciente coletivo atribuir automaticamente qualquer sujeito que vista tal uniforme como um vilão. E com Landa, isso já é o sinal que precisamos para não confiar nele. Mas convenhamos que apenas um uniforme não traria a complexidade de nuances que Tarantino pensou para o antagonista da sua obra, que levou uma década para ser escrita. Então, o uniforme apenas o caracteriza como uma figura naturalmente monstruosa, que faz parte de uma época monstruosa também. Assim, fica fácil odiá-lo. Mas, espere aí, odiá-lo? Por que não odiamos assim que o vemos? Aí está o primeiro ponto, o contraste. Como havia dito, o uniforme apenas o caracteriza como uma figura naturalmente monstruosa que faz parte de uma época monstruosa. Então nada melhor que contrastar essa monstruosidade com o extremo oposto dela, a gentileza. Um monstro que exala educação, gentileza, cordialidade e cavalheirismo. Um monstro que apresenta um sorriso. Mas será que isso realmente é um sorriso? Parece que algo nesse sorriso não deixa que nós sejamos totalmente manipulados por isso. E essa é justamente a sensação que Tarantino desejava transparecer ao público nos primeiros momentos de Hans Landa em tela. O contraste causa essa montanha-russa de opiniões quanto ao coronel, fazendo-nos oscilar entre achá-lo mal, mas achá-lo educado. Então desconfiar dessa educação, mas depois confiar novamente devido ao seu sorriso. Todavia, desconfiando desse sorriso também. A dúvida advinda desse contraste coloca o telespectador, de forma inconsciente, em uma posição de inferioridade quanto a ele. Já que nos sentimos confusos quanto a concluir o caráter desse personagem, estamos mais suscetíveis a sermos manipulados por ele. Assim, o contraste entre a monstruosidade e a gentileza cumpre de forma elegante e extremamente bem-sucedida a sua função. Mas não pense que esse contraste se atribua única e exclusivamente ao uniforme de Hans Landa. E isso ficará mais evidente no momento em que ele adentrar a residência do Monsieur Lapadite. Permitam-me adentrar junto a vocês na casa dos Lapadite e analisar com vocês a próxima cena da obra. Por enquanto, peço que o refino do nosso foco em detalhes se aponte para os olhos de Hans Landa, principalmente no momento onde ele acaba de adentrar a residência dos Lapadite. Notem um olhar de maldade para cada uma de suas filhas, sobretudo a Charlotte, no qual ele beija a mão e a encara diretamente aos olhos por alguns segundos. Esse olhar permanece atravessando o espírito de cada uma das filhas quando lhe é oferecida uma cadeira. Je vous en prie. Asseyez-vous. Ele tem plena convicção de que, a partir daquele momento, mesmo que ele apenas pegasse suas coisas e fosse embora dali, as filhas de Lapadite lembrariam dele, apenas pela forma que ele as olhou. Principalmente Charlotte, que é encarada seguidamente pelos olhos de Landa, provavelmente por ser a que mais transparece insegurança entre as irmãs. Assim, Landa consegue transmitir terror para o homem da casa sem fazer nenhuma ameaça verbal a ele. O coronel explica sua maldade através dos olhos de Charlotte, que olham para Landa, em seguida para o chão, que não por acaso, já que é onde seu pai está escondendo a outra família, e após essa súbita olhada para o chão, Charlotte olha diretamente para os olhos do pai, que traduz imediatamente o desconforto da filha e entende o que os olhos de Landa estão comunicando. Se o senhor não cooperar com meu dever, suas adoráveis filhas que pagarão o preço pelo senhor. Agora, parte do seu terror foi sutilmente firmado na atmosfera do ambiente. Sua postura já transpareceu para o ar daquela casa. O ar que respiram agora não é de um lar, e sim de um interrogatório. Afinal, Landa aparenta estar extremamente confortável
desconfortável diante de uma casa cujo o próprio se autoconvidou, enquanto os moradores da casa sentem-se desconfortáveis de estarem em sua própria casa. Assim, a presença de Landa aos poucos impõe a sua própria ordem no recinto. A natureza de Landa o faz conquistar o máximo de vantagens antes de iniciar qualquer diálogo e sinalizar qualquer intenção de sua parte. Então, nessa cena onde ele segura o braço de Suzanne, ele mede o seu pulso enquanto faz uma pergunta óbvia, que no caso é se há leite naquela fazenda leiteira. Com a informação do pulso sob seu conhecimento, caso ele viesse a precisar perguntar qualquer outra informação para Suzanne, captaria a veracidade da informação apenas pela alteração da pulsação dela. Isso faz parte da sua natureza interrogatória. Inclusive, todas as cenas com Hans Landa tratam-se de interrogatórios, cujo conhecimento de todas as verdades já são de conhecimento dele. Porém, o mesmo escolhe manipular e aterrorizar o outro lado, por puro prazer de assistir a sua superioridade sendo consolidada e reafirmada pelo oponente que acabou de derrotar. Algo como: eu sei que venci você por ser mais inteligente, mas eu gostaria de ouvir isso de você em voz alta. Por favor. Enquanto Suzanne serve o leite ao coronel, ele lança mais alguns olhares a Charlotte. Então, com um copo de leite servido, ele agradece com a sua educação costumeira e o bebe de uma só vez. O leite, nesse contexto, simboliza mais um elemento de contraste em relação à sua personalidade. Afinal, se formos analisar o leite mais a fundo, bem, deixarei que Jurandir Gouveia explique isso. Pensa no que o leite representa. Leite é a primeira refeição do ser humano. Ele está associado ao cuidado materno, ao sacrifício da mãe, e qualquer mãe que já amamentou sabe disso. E depois, durante nossa infância, o leite está sempre presente no café da manhã. Então seu símbolo é de inocência e pureza. Nenhum outro alimento representa melhor esse conceito. E é por isso que quando um vilão bebe leite, a gente se sente incomodado. Existe algo extremamente maligno por trás disso, algo perturbador que nos faz repudiar essa imagem. Caso queiram assistir essa obra completa, vou deixar o link na descrição. Mas voltando à cena do Coronel Landa, além da ocasião de estar em uma fazenda leiteira casar perfeitamente com a simbologia que o leite carrega, isso traz uma pitada a mais de desconforto para nós. Principalmente para mim, que sou intolerante à lactose. Ver ele virando aquele copão de leite numa golada só foi pra me agoniar mesmo. Após ter adquirido suas vantagens silenciosas, sido devidamente servido e, de forma extremamente bem-sucedida, ter conseguido estabelecer a sua ordem no ambiente, Landa demonstra essa ordem verbalmente, pedindo para o Sr. Lapadite sentar-se à mesa com ele. E logo em seguida também pedindo para Lapadite tirar as suas filhas dali, aplicando o que os marqueteiros copywriters chamam de gatilho mental da reciprocidade, justificando a saída das filhas com o fato dele ter deixado seus soldados na rua, fazendo Lapadite crer estar em dívida com Landa e, portanto, na obrigação de acatar esse pedido, assim obedecendo novamente. Agora, com as filhas de Lapadite fora de cena, é hora de Hans Landa dar a sua próxima cartada. Je suis au regret de vous informer que j'ai épuisé l'étendue de mon français. A troca de idiomas. Esse detalhe enganará tanto o Sr. Lapadite quanto a nós, telespectadores, que a essa altura acreditamos que ele realmente está querendo mudar o idioma do francês para o inglês por uma questão de não dominar a língua francesa tão eficazmente. Continuer à le parler si peu convenablement ne ferait que me gêner. Fazendo-nos inclusive pensar inconscientemente que isso trata-se de uma desvantagem do vilão, mas isso que Landa faz nada mais é do que uma estratégia de guerra, onde o exército mostra uma desvantagem proposital ou uma possível fraqueza, para que então o exército inimigo acredite que está sob vantagem e haja de acordo com a desvantagem do inimigo. Je vous demande la permission de passer à l'anglais pour le reste de la conversation. Hans Landa faz isso com Lapadite e conosco durante a conversa inteira, fazendo perguntas cujas respostas já eram de seu conhecimento, apenas para dar a ilusão de vantagem ao Sr. Lapadite. Que até mesmo em momentos onde o próprio Lapadite se encontrava mais confiante, reafirmando já ter realizado o procedimento semelhante, os alemães já buscaram judeus escondidos em minha casa 9 meses atrás e não encontraram nada. Acabava por colocar-se abaixo de Landa, mesmo que de forma inconsciente, como quando pede permissão a Landa para acender o seu cachimbo dentro de sua própria casa. Por favor, Sr. Lapadite, essa é sua casa, esteja à vontade. Falando em cachimbo,
o cachimbo tem papel fundamental nesse diálogo. Reparem que o Sr. Lapadite inicia sua mentira ou a sua enrolação quanto às perguntas de Landa no momento em que acende o seu cachimbo. Então o rumor que ouviu foi que eles escaparam. Oui? Sim. Nesse ponto em que Lapadite se confunde nos idiomas e fala esse oui ao invés do sim, podemos interpretar como um marco zero da metamorfose dos personagens no diálogo. É um detalhe extremamente sutil, tão sutil que geralmente passa despercebido, o que o torna ainda mais magnífico. Acompanhe o raciocínio comigo. O oui significa sim em sua língua nativa, que é o francês. Mas trazendo para o contexto da conversa, um contexto de interrogatório, é correto afirmar que, além do francês, a língua nativa do Sr. Lapadite é a verdade. Portanto, o francês nesse caso representa tanto o seu idioma nativo quanto os seus princípios e seus valores nativos intrínsecos. Logo, é como se esse oui representasse a verdade de Lapadite. Oui? Sim. Em contrapartida, esse sim representa o idioma cujo próprio Landa solicitou para essa conversa interrogatória com Lapadite. Ou seja, aquela não é a sua língua nativa, mas caso seja necessário, ele saberá empregá-la na conversa. E no caso desse diálogo, esse idioma foi imposto contra sua vontade na conversa, induzindo a empregá-lo em suas respostas, além de colocar a família Dreyfus e a sua própria família em risco. Então, o sim representa a língua imposta por Landa, a língua da mentira. Então, concluindo, confundir das duas línguas sinaliza verbalmente para nós telespectadores que a partir daquele ponto o Sr. Lapadite está mentindo, enquanto o cachimbo serve como um totem que sustenta essa metáfora para nós durante o restante do diálogo. Como se o cachimbo fizesse incorporar essa personalidade que gradativamente adota uma certa superioridade quanto a Landa. É o único momento em que Lapadite pensa estar por cima da situação. Na verdade, ambos estão literalmente por cima, se é que me entendem. Voltando ao assunto do cachimbo, Landa percebe que o Sr. Lapadite está mais confiante e então o pergunta se ele tem conhecimento do apelido extraoficial que Landa merecidamente recebeu. O senhor está sabendo o apelido que os franceses me deram? Essa pergunta de autoafirmação tem um intuito direto de colocar o Sr. Lapadite de volta aos trilhos. O chamam de caçador de judeus. Exatamente. Que faz questão de solicitar por mais um copo de leite, a fim de mostrar a Lapadite que o senhor estará sempre na posição de me servir, e não o contrário. Merci. Agora, para desbancar de vez a posição de Lapadite, Landa explica o porquê de tal apelido fazer tanto jus a seu dever. Eu adoro meu título extraoficial, precisamente porque eu o mereci. Então explica o seu diferencial através de uma metáfora, referenciando os judeus como ratos e os soldados alemães como águias, mas ressaltando que, diferentemente dos soldados alemães, ele consegue analisar a situação com mais profundidade, trabalhando diretamente com a hipótese de pensar o que um rato faria naquela situação. O que significa que Hans Landa, um coronel de uma das organizações mais temidas e poderosas da Segunda Guerra Mundial, tinha empatia pelos judeus. Sim, empatia. Todavia, ele utilizava dessa sua empatia não para salvar esses judeus, e sim para facilitar o seu trabalho no processo de caçá-los. Afinal, compreendendo as fraquezas da presa, fica muito mais fácil de prever as suas ações. É que estou ciente dos tremendos feitos que os seres humanos são capazes ao abandonarem sua dignidade. E, por fim, acende o seu cachimbo também. Posso fumar o meu cachimbo também? Lembra que falei sobre o cachimbo ter papel fundamental no diálogo? Landa tira o seu cachimbo do bolso, cachimbo esse que é muito maior que o do Sr. Lapadite, e que é exatamente do mesmo modelo de Sherlock Holmes. Então, se antes o cachimbo do Sr. Lapadite o colocou em uma posição de superioridade, imagine o peso que esse cachimbo do Landa trará à conversa a partir de agora. Agora, tal qual Sherlock Holmes, o Coronel Landa está prestes a resolver esse mistério. E se houver alguma irregularidade a ser encontrada, e eu tenho certeza que é. E, tal qual Sherlock Holmes, resolver de forma magistral. A menos que você tenha algo a me dizer que torne desnecessária a realização dessa busca. Compreenderam o papel do cachimbo nessa cena? Pensem que no acender das chamas de cada cachimbo acontece a inversão daquilo que até então aparentava-se. O cachimbo é a metamorfose de cada personagem. O Sr. Lapadite começa a mentir sobre a família Dreyfus no exato momento em que acende seu cachimbo. Já o Coronel Landa começa a mostrar quem verdadeiramente é no momento em que acende o seu. Logo, o cachimbo do homem bom colocou uma máscara nesse homem bom, transformando ele em quem não era, um mentiroso. Já o cachimbo do homem mau retirou a máscara de bondade que esse homem mau usava até então, transformando-o então em quem ele realmente era, um homem mau. Um cachimbo trouxe a mentira ao verdadeiro e o outro a verdade ao mentiroso. Portanto, voltando à cena,
apropriar-se de seu cachimbo, Hans Landa pela primeira vez revela a sua verdadeira expressão, o seu verdadeiro rosto, a sua verdadeira personalidade. E então pergunta: Você está escondendo inimigos do Estado, não está? Além disso, ele sabia o tempo todo que a família Dreyfus estava escondida abaixo do assoalho, Você os escondeu embaixo das tábuas do assoalho. ressaltando a analogia aos ratos que ele havia feito sutilmente segundos antes de acender o seu cachimbo. Considere por um momento o mundo em que os ratos vivem. É realmente um mundo muito hostil. Então somente agora entendemos o motivo de Landa ter solicitado a troca de idiomas para a conversa com Lapadit. Como não houve nenhum ruído, presumo que, embora estejam nos ouvindo, não entendem o que falamos. Afinal, foi justamente o que trouxe a vantagem da situação toda. Hans Landa sabia inglês, o Sr. Lapadit também, mas a família Dreyfus não. E Landa sabia disso tudo. Logo, a desvantagem real era de Lapadit e dos judeus perseguidos, e não de Landa, como fomos levados a entender no início da conversa. Voltaremos a falar francês agora e quero que siga minha encenação, está claro? Ao voltar para o idioma francês, o coronel Landa volta por completo à sua cordialidade e gentileza do início da obra. Je vous remercie pour venir. Ali entendemos com clareza o verdadeiro poder de Hans Landa. Ali entendemos o porquê de Hans Landa receber a nomenclatura de O Caçador de Judeus. E aqui, nesse vídeo, entendemos o porquê de Hans Landa receber a nomenclatura de um dos maiores vilões da história do cinema. E claro, não pensem que esqueci da cena do Strudel com Shoshana no restaurante, ou a cena do Buongiorno na premiere de Goebbels, ou a cena dele calçando o sapato na Espiã Disfarçada. Nesse vídeo foquei em analisar exclusivamente a cena inicial, que, na minha perspectiva, é a cena responsável por ditar o ritmo de todo o restante da obra. Mas, se vocês gostariam que eu também analisasse a fundo cada uma dessas cenas que citei, me digam nos comentários, por favor. E se houver algum personagem específico de alguma obra que vocês apreciem, seja ele vilão ou não, deixem suas sugestões também no campo dos comentários. Muito obrigado por dedicar esses minutos do seu tempo a essa obra. Deu bastante trabalho para realizar. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo que tentei atribuir para o canal. A cada novo vídeo eu tento me desafiar um pouco mais profissionalmente e sentimentalmente. O algoritmo do YouTube não costuma gostar muito dos meus vídeos, então se quiserem apoiar o meu trabalho de alguma forma, peço que deixem seu gostei e assistam às outras obras desse canal. E se gostarem dessas obras, se inscrevam.